Você é meu cliente há alguns anos, a gente fez um grande plano juntos, você investiu alguns milhares de reais na minha mentoria, nos meus grupos e em tudo que eu faço. E aí eu mudei de ideia do nada. Isso que o G4 fez e eu admiro o G4, já participei de alguns cursos e programas deles. Acredito que hoje é uma das escolas mais organizadas no sentido de educação no Brasil, apesar de eu gostar mais da Conquer e da Startse. Então, a Conquer e a Startse, para mim, são ali minhas preferidas. Porém, eu acredito que ela já é para um empresário com um nível acima. Eu nem digo a Conquer, mas a Startse eu ainda vejo um empresário que já tem um nível de consciência maior, que é um pouco mais... tem um pouco mais de estrutura na empresa. Então, o G4, se você está começando, se você não entende muito de marketing, se você está ali com um negócio que é imaturo ainda em marketing, eu acredito que hoje é o melhor. Mas os caras fizeram algo que, assim, pra mim não é muito plausível, não é perdoável, né? Mas se você for olhar, a grande verdade é os grandes players do mercado, os bilionários, eu tô falando até gente de fora do Brasil, não tô falando nem de players do Brasil. Eles não falam para onde que o mundo vai, eles não falam qual que é a previsão do futuro de uma forma assim como a gente conversa no Brasil. Então, se você pegar, eles fazem os movimentos deles, mas eles não dizem assim, é assim, é isso, é assado. A gente tem exemplos como um Jeff Bezos, um Elon Musk, mas aí a gente está falando dos homens mais ricos do mundo e que têm estruturas com certa maturidade no mundo. Mas assim, temos milhares de outros grandes empresários que também têm estruturas e não estão falando para onde que o mundo vai. Por quê? Porque eles não sabem para onde que vai. Se alguém te disser hoje que sabe para que lado vai, provavelmente essa pessoa está mentindo, porque mesmo quem tem os dados não sabe direito para onde que as coisas vão acontecer, a gente tem infinidades de possibilidades, ou seja, são 8 bilhões aí de pessoas, são mais de 200 países, 190 e poucos ali são reconhecidos, são quantas cidades, quantas culturas, entendeu? Então, é ser humano. Então, a gente não consegue prever o que vai acontecer. O que a gente pode e deve fazer é um planejamento para os próximos dias, para a gente decidir como que a gente vai fazer as coisas na nossa empresa. E aí, o G4 ele mudou o plano dele. O plano dele era empregar 1 milhão de pessoas através dos clientes deles. Ou seja, você entra lá e acredita na ideia deles, né? Que é igual eu falei, algo que dá para confiar. Mas o que fizeram agora deixa a desejar, né? E aí, a visão seria contratar 1 milhão de pessoas. Quando eu pego esse plano, eu vou investir em estrutura, vou investir em várias coisas para que a minha empresa sustente receber essas pessoas. Ainda mais vindo do G4 que acredita fielmente e 100% no trabalho físico, né? Diferente de, por exemplo, o iFood. Eu não tô lembrado muito bem agora, deixa eu ver. O iFood. Diferente de um iFood, por exemplo, que já trabalha praticamente focado no home office, já o G4 é o contrário, não acredita no home office. Então, assim, eu entendo os dois lados, tenho a minha visão, lógico, né? Prefiro liberdade e não acredito que você consiga produzir mais por fazer algumas coisas. Já vivi os dois mundos. Eu entrei já em um projeto e peguei um projeto que não tinha essa cultura e coloquei essa cultura e o faturamento era o mesmo. A única diferença é que tinha mais pessoas insatisfeitas e sabiam por que estavam insatisfeitas agora, que antes elas não sabiam. E a gente trabalhava um pouco menos para ter o mesmo resultado, porque o trabalho era mais fácil. Mas assim, a cultura no sentido desse pensamento da galera não ajudou muito, sabe? O que ajudou foi os processos. Então, a cultura eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda se seguir essa linha totalmente, tá? Porque as pessoas elas querem melhorar de vida, querem ter pertencimento, querem participar do projeto. Elas não querem ficar gritando igual loucas ou fazendo esses tipos de atividade. Isso aí elas fazem porque são obrigadas, né? Lógico. Agora, que isso traz quem tá no mau dia para um bom dia, é claro. Só que também pega quem tá num bom dia e leva para um mau dia se não for muito bem executado. O G4 mudou totalmente, ele pivotou de contratar para não contratar. O propósito morreu. O que eles acreditam, eles mudaram de ideia, não acreditam mais. Então agora é não contratar, é usar IA, né? É usar AI para poder potencializar os resultados, reduzir custo. E eu acredito
nisso há muito tempo, porque eu não entendo como que as pessoas querem contratar, sendo que elas não conseguem nem gerenciar o que já tem. Então, assim, não faz sentido algum eu potencializar algo que não funciona. Falo para todos os meus clientes, reuniões que a gente faz. Se você não funciona no físico, no normal, você não precisa de automação, você não precisa de IA, você não precisa de muita coisa que você quer fazer. O que você precisa é de, primeiro, dominar o seu processo de ponta a ponta manualmente. Você precisa ter visão e planejamento dele e ele precisa dar certo. Se você consegue isso, basicamente a IA ela vai transformar você em um avião. Por isso que você vai pegar empresas, por exemplo, eu admiro muito uma empresa como o Nubank, por exemplo, que foi uma empresa que tem pouquíssimos funcionários e desbancou uma empresa como o Itaú. Você tem uma empresa como a XP, que está no nível hoje bancário, né, tem IPO e tudo, e desbancou aí grandes corretoras ou coisas do tipo. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, se tem lucro, se não tem, não é isso. Mas a gente tem aí modelo de negócio. Quando eu pego o propósito mudado dali do G4, eu fico extremamente desanimado de acreditar que eu possa entrar na ideia de cabeça de um projeto desse. Porque se antes a ideia era empregar o Brasil, porque acredito no Brasil, gosto das pessoas e tal, do nada isso mudou. É complicado, né? Então acho que o propósito nunca foi esse, na verdade, né? Era só o que as pessoas queriam ouvir. E agora, o que as pessoas querem ouvir é sobre agentes de IA, é sobre sistemas que fazem tudo sozinho e é sobre como reduzir o custo, porque o Brasil, querendo ou não, a gente tem um custo estratosférico em imposto, em um custo fixo, em burocracia, e isso deixa muito caro as operações. Tem meses que eu estou extremamente viciado em conseguir lucro, né? No caso, focar em aumentar meu lucro sem aumentar meu custo. Então, eu estou buscando meios de encontrar melhores parceiros de gateway de pagamento, tem a questão do tráfego pago, de CRM, de automação. Tudo que eu estou fazendo, o meu foco no final vamos dar um exemplo. Eu aumentei o custo eu aumentei a margem de contribuição ali, o lucro de um produto meu, basicamente porque eu aumentei ali 20% do valor do produto, sem aumentar nada no que eu preciso fazer para entregar ele. Somente porque eu tinha muito lead na base e eu tinha muita gente querendo, então eu poderia aumentar o valor e entregar com mais qualidade para aquelas pessoas que estavam ali esperando. Então, ou seja, se eu vendesse barato, eu ia deixar pessoas que eu não conseguiria entregar, ou iria vender para todo mundo e não conseguiria ter qualidade na entrega para todo mundo. Então, eu preferia aumentar o valor, diminuir alguns ali que não estão tão interessados para pagar mais, mas eles vão ficar, porque em pouco tempo eles vão ver que a minha solução é muito boa e que vale a pena pagar. Eles só precisam me conhecer mais e conviver mais comigo, ver mais eu aqui nas redes sociais e toda essa coisa, para que eles entendam o quanto que eu posso ajudar. E aí os 20% vai ser dinheiro de troco, né? Por exemplo, eu observei aqui algumas campanhas antigas de clientes meus e, cara, eles têm centenas de leads que não tiveram resposta, sabe? Sabe você abrir um WhatsApp e ter 500 leads do passado, assim, em vários anos, e com uma pergunta só? Tipo, você não fez follow-up nenhum, você não fez uma cadência, você não fez nada. Então, assim, basicamente você investiu ali 30, 40 mil reais nesses anos em leads, né, que você não tentou vender para eles, e pior, você deixou de vender milhões, né? Então, eu tava conversei com dois clientes, na verdade, sobre isso essa semana, e esse papo foi muito interessante. Como que a gente deixa de faturar, mas o mais importante é o quanto a gente deixou de faturar, não é nem o quanto a gente investiu e perdeu, sabe? Nesse caso, a perda é menor do que o que a gente deixou de ganhar. E aí eu deixo a reflexão para você. Eu não tô aqui para falar do G4 em si, mas eu tô para falar para você, não vá pelo propósito de ninguém, pela cabeça de ninguém. Vá pelo planejamento da sua empresa. Olhe os próximos 15 dias, olhe os próximos 30 dias, os próximos 6 meses. E aí você chega lá em um ano e aí você consegue realmente ter uma estrutura que é previsível e que ela é sólida, tá? Então você não cai em hack, modinha, propósito e blá blá blá. Você cai simplesmente em faturamento, lucro e custo, sabe? É isso que você precisa entender. E aí eu deixo com vocês aí essa reflexão.